chegando ao final da semana, sexta-feira, vamos encerrando as notícias, pelo menos a nossa participação direto assim com você, nesta sexta-feira com Atualidades Pampa. E nós estamos chegando aí na sua casa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Numa sexta-feira, num dia muito especial em que aumentaram as passagens de ônibus. Tem mais algumas considerações, agora tem o segundo transporte, enfim. Mas o fato lamentável é que, pela primeira vez, até onde se sabe, logo após esta decisão, deu briga de soco com um estudante, que estudante, hein? E com um representante do Sindicato dos Rodoviários. Lamentável a cena que está ocorrendo aí em todos os lugares. Lamentável a cena, briga de soco, de derrubar óculos no chão. Baixaria. Extremamente desagradável. Desagradável também me parece, Marne Barcelos, para quem tem até uma ideia um pouco diferente, é a Polícia Federal hoje, na 49ª etapa da Lava Jato, ir até a casa do nosso Delfim Neto. Antônio Delfim Neto. Antônio Delfim Neto, que sempre foi o homem destacado, probo, e também por ter tido uma participação e um valor muito grande no momento econômico do nosso estado, do nosso país. Governos militares. Exatamente. Ele foi ministro da Fazenda. Ele até tinha admitido um recebimento de uma quantia como assessoria. Ele tem 89 anos, né? Sim. 89 anos, foi uma figura importantíssima, Delfim Neto, todos os movimentos econômicos da época dos governos militares, ele anunciava, o ministro Antônio Delfim Neto, rede nacional, apareceu o Delfim naquela época anunciando, vamos aumentar a gasolina, o dólar, etc, etc. Era ele realmente o grande artífice da política econômica dos governos militares. Depois se candidata a deputado federal pelo estado de São Paulo, se elege, se reelege, etc. E ele sempre deu estas assessorias, né? Então, a Polícia Federal, que é a grande instituição brasileira do momento, consagrada pelo trabalho dos seus profissionais, dos seus agentes, todos com formação superior, mas com nível de inteligência de QI altíssimo, para inclusive passar nesse concurso da Federal é muito difícil, né? As pessoas não podem pensar que é fácil, mas não é fácil, é muito difícil. Então, fazem essa batida e na casa dele para levantar todos os CPUs, todos os computadores, tudo aquilo que ele tenha que possa colocar da Polícia Federal subsídios para inclusive instaurar um processo contra ele. Agora o cidadão, a dona Magda, que tem 89 anos de idade, será que ele cometeu esse desvio? Eu não duvido, porque olha, altura, né? A Operação Lava Jato dificilmente se engana, né? Quando bate na casa de alguém, alguma coisa. E tem não sei se é parente dele ou não, é o sobrinho dele, que é um empresário que também estaria envolvido nisso. Também Luiz Apolônio Neto, alguma coisa assim o nome dele. Agora, eu digo pra vocês, eu não me surpreendo com mais nada, né? Nem eu, não me surpreendo mais. Eu sei de mim e olhe lá, né? Mas é que eu lembro que algumas vezes a gente comentou aqui, o Delfim Neto, o Delfim Neto, e agora... Mas é que o Delfim Neto, ele era consultor de todos os presidentes depois, né? Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, todo mundo, hora ou outra, ia lá e consultava Delfim Neto. É um que nunca saiu do poder. É verdade. Assim como o Sarney também nunca saiu do poder. Então, os desvios se tratam da usina de Belo Monte. Sim. A quantia, mais ou menos, tem o Antônio Palocci como intermediário do PT e do PMDB. 60 milhões de Cautofani para o PT, 60 milhões para o PMDB e 15 milhões para Delfim Neto. Então, realmente, é uma decepção. Mais uma. Ou não, né? Ou a gente realmente não se surpreende. Se ele deu uma nota fiscal pela assessoria. Se ele deu a nota fiscal, ok. E pagou os impostos. Não é suborno. Aí sim. Aí não é propina. Aí que assim, existe a possibilidade dele ter dado ou não, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas o que configura a propina? Se tem alguma troca, algum favorecimento da empresa que entrou para fazer o Belo Monte. E se ele prestou o serviço em realidade também. Qual seria o serviço que ele prestou? Mas o serviço pode ser virtual, pode ser uma consultoria também, pessoal. Tá bem cara essa consultoria, né? 15 milhões. Mas é isso que tu falou, cara, eu acho que vai virar uma moda, a propina legalizada.
Então, o traficante, se ele consegue pagar o imposto de renda do dinheiro da cocaína, é legal, então, a cocaína. Nesse ângulo, Se tu declara vira legal, tu declara a propina vira legal. O jogo de azar não é ilegal? Mas se o cara declara, vira legal. Brasil, Sim, mas espera um pouquinho, mas aí você vai ali no... Mas a Odebrecht não deu dinheiro para um monte de políticos. Claro, mas... E eles declararam, então virou legal. Por conta pra campanha, sabe? Caixa 2, que é normal ter Caixa 2. É assim que as coisas acontecem. Falando nisso, o Joesley Batista foi solto. Né? As pessoas indignadas e com toda razão, porque as justificativas são absurdas. Apesar de, tudo bem, o prazo da prisão preventiva ser de 120 dias, no caso dele, mas poderia ter sido prorrogado. Por que Marcelo Odebrecht teve um tratamento e por que Joesley Batista teve outro tratamento? Então, o juiz diz assim, ele tem casa, ele tem residência fixa, ele tem um trabalho lícito, eu achei maravilhosa essa, né? Um trabalho lícito e colabora com as investigações. Espera só um pouquinho, a delação dele teve que ser anulada. Ele não colaborou em nada, ele mentiu, ele omitiu. Vagabundo. Então, assim, pelo amor de Deus. Um absurdo. Não, um absurdo da justiça. Não foi o juiz Sérgio Moro, foi um juiz do Distrito Federal. Marne, por acaso, tu já falaste pessoalmente com o Delfim Neto? Falei. E poderá ser na inauguração do mercado público? Não, eu falei, eu entrevistei diversas vezes ele em São Paulo. Porque uma telespectadora diz que Delfim Neto e Marne Barcelos foram vistos juntos na inauguração do mercado público. Bom, isso aí, em 1800 e quanto? Uma maravilha, maravilha. Sacanagem. Boa noite, Magda. Boa noite, bancada. Magda, você sabe qual é a diferença entre o político e o ladrão? A diferença é que um eu escolho e o outro é quem me escolhe. É triste, mas é fato. Tomás Henrique... A primeira é a pior alternativa. Exatamente. Eu escolho o cara que vai me roubar. Exatamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu inaugurei o mercado. Inaugurou o mercado público e ao lado e o meu alho era o Vitorino. Hoje é um dia muito especial para todos nós aqui na Rede Pampa, porque a Monique Dornelles, que é uma menina que está conosco há muito tempo, querida, entrou aqui como estagiária muitos anos atrás. Foi produtora, primeiro foi assistente de produção, depois foi produtora do Estúdio Pampa durante muitos anos. Quando terminou o Estúdio Pampa, ela passou a trabalhar conosco. É uma menina que não conseguiu se formar com seus colegas, que seguiram continuadamente a sua educação. Ela teve momentos que ela não pôde, não conseguiu, não tinha condições, e muitas vezes financeira. Eu fico à vontade de dizer isso, pois hoje, nesse momento que nós estamos aqui, a Monique está se formando em jornalismo. Muito bom. 10 anos depois, Magda, de ter iniciado a sua faculdade, a duras penas, com a ajuda de um, a ajuda de outro, ficou fora alguns anos, mas ela é uma guria muito especial, muito querida por todos nós, e 10 anos depois de ter começado a faculdade, a Monique, no dia de hoje, está se formando em jornalismo. E nós estamos muito, muito, muito felizes, e eu acho que a Monique merece uma salva de palmas, que é uma maneira carinhosa que a gente tem de abraçar as pessoas que a gente gosta. Parabéns! É verdade. E aleluia! É o que eu digo pra ela. Aleluia! 10 anos depois é aleluia, né? Mas que bom, que bom. Mas muitos adolescentes, muitos estudantes passam por isso, né? Verdade. Infelizmente tem que trancar, tem que parar, fazer menos cadeiras. Teve força de vontade de parar quando foi preciso, de continuar, não largar. Então, parabéns, Monique, ela que, além de tudo, é uma ótima profissional e uma pessoa maravilhosa, querida, simpática, sempre disposta a ajudar. Ela, olha, promete. Ela tem uma coisa, ela sempre teve uma coisa que eu acho maravilhoso, assim, ela sempre teve humildade. Sim. Ela aprendeu as coisas, ela não sabia fazer, ela aprendeu, sabe, sem ter problema. Eu tô aqui há tantos anos. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho muito difícil que exista alguém aqui nessa empresa que tenha alguma coisa contra ela. A Monique efetivamente é uma pessoa muito, muito, muito especial para todos nós da Rede Pampa. Dona Magda, eu queria mandar um abraço ao meu amigo, que é o maior plantador de soja do Rio Grande do Sul, o garotão Rogério Garcia, que ele entrou de parceria com o Gaúcho de Passo Fundo. Ele fez os sonhos de todos os empresários.
é comprar um pedaço de um time de futebol. Porque esse é um grande negócio, um negócio de futuro, porque ali você aloca novos jogadores e faz grandes negócios, não só a nível Brasil, como a nível internacional. E o Rogério Garcia é um grande empreendedor, é um homem do campo, é um homem do business. E me falou uma coisa, Marne, que eu achei, assim, me surpreendeu. Eu tive uma vez em Passo Fundo, visitando um médico para fazer um tratamento médico, há uns anos atrás. E eu sabia que Passo Fundo era um polo médico no Rio Grande do Sul, mas não sabia que Passo Fundo é uma cidade maravilhosa, com um PIB altíssimo, uma segurança total. Parece que você está na Europa. Com certeza. Faz muito tempo que eu não sei nem se eu já fui alguma vez a Passo Fundo. Eu fui há muitos anos atrás. Não sei se eu já fui a Passo Fundo, não lembro, provavelmente já fui. Falando em ir e vir, hoje o Contu apresentou a proposta da Prefeitura de Porto Alegre para reduzir imediatamente a tarifa técnica do transporte coletivo. Foi aprovada nesta sexta-feira. O Contu, numa reunião com os conselheiros, aprovaram um cálculo técnico com base na legislação vigente. O preço realmente, o valor da passagem, seria R$ 4,50. Mas aí, nessa aprovação, em todas essas coisas que eles fizeram, deu para reduzir este valor em 20 centavos, com o retorno da cobrança de 50% na segunda viagem que as pessoas vão fazer. Portanto, a nova tarifa de R$ 4,30 espera agora só a sanção do prefeito Nelson Marquesan Júnior e valerá para as primeiras viagens já na próxima terça-feira, dia 13. Terça-feira, dia 13, quando você subir no ônibus, já vai custar R$ 4,30. Me permita. A verdade é a seguinte, não é o problema de ter aumentado a passagem, tudo aumenta, mas que não aumenta o salário das pessoas. O salário aumentou 1,75, 2, pouco, etc. Que aumento é esse de salário? Não é aumento, é reajuste de salário. Reajuste de salário. Então as pessoas estão indignadas por isso. Tudo aumenta, só os salários, né? Ainda para quem consegue ter um emprego. Porque muita gente não consegue ter emprego. Salário de 1.500, 2.000, sabe? Então as pessoas, me parece que nós estamos vivendo o maior caos da história desse país. Alguns, como diz o Chicão, alguns segmentos estão indo bem. Mas a grande massa, o povão, este povão, que como nós, que vamos eleger o futuro presidente ou a presidente da República, nós somos os responsáveis por tudo isso. Agora, qual é a palavra de estímulo que nós vamos dar para as pessoas? O que nós vamos dizer? Está maravilhoso? Não tem como explicar isso e justificar esse tipo de coisa. E eu sempre digo, a vida nos dá muitas vergastadas, quer dizer, chicotadas, né? Então nós temos que ter um lombo salgado, né? Salgado para aguentar tudo isso que nós vemos todos os dias. Eu não tenho lombo. Você anda no meio da rua, tem medo de ser assaltado. Você vai atravessar a rua, as pessoas não respeitam os sinais de trânsito. As pessoas não respeitam o sinal, o pedestre não respeita o sinal. E uma série de coisas. O país está meio desconjuntado, sei lá qual é o termo. Então, nós precisamos ter uma coisa chamada disciplina. Nós precisamos ter um governo real, um governo lídimo, um governo que possa representar realmente o povo brasileiro. E não esses desgovernos que nós temos por aí. No Porto Alegre não tem governo, o estado do Rio Grande do Sul não tem governo, o país não tem governo. Isso é uma piada, Chicão. Assim. Marne, hoje eu me lembrei de você, eu senti na pele, sangrando, o que o Sartori fez comigo, com todos os gaúchos. Dia 17 de novembro, eu botei gás em casa, cilindro, 250 pila. Como eu gasto pouco gás... Vai durando. Fui trocar hoje, sabe quanto? 320 pila. Nossa. 25% subiu o gás em 4 meses, 6% ao mês. Aquele de 50 quilos? Aquele os outros tudo. Isso é o tarifaço, isso é a obra do tarifaço do Sartori. Agora, se o Sartori não tinha competência para administrar o Rio Grande do Sul, por que ele se candidatou, Marta? Me explica por que se candidatar. Com relação ao aumento das passagens, além de subir para... Não, todo mundo ficou em silêncio. 4,50 e a segunda passagem ainda vão ter que pagar 50% da segunda passagem, que antes era de graça. Sim. Então, além das pessoas que realmente já não têm emprego,
ou tem uma grande dificuldade de pagar as passagens, o empregador também tem dificuldade, Magda Barcelos, e talvez desempregue mais gente ainda, porque pode achar que é bobagem, mas não é bobagem. No final do mês, isso faz a diferença também para o empresário. Então, perde todo mundo. Agora eu quero saber, e o ônibus, como é que tá? O ônibus tá melhor? Não, né? Tá As condições não melhoram, com certeza. Tá legal, tá tranquilo no ônibus? Porque assim, ó, o nosso telespectador Edu de Porto Alegre acaba de dizer o seguinte no WhatsApp. Boa noite, Carla e bancada. Sobre a pancadaria dos representantes dos estudantes e representantes dos motoristas, é lamentável. Porém, não me surpreendo, pois a auxiliar de nosso condomínio sempre reclama da falta de vontade, dos atrasos, dos grandes atrasos, mas põe grande atraso nisso e a falta de educação de um número expressivo de motoristas. Não me arrisco em dizer o meu nome completo. Edu, de Porto Alegre. Bom, falando em Porto Alegre, eu quero puxar um outro assunto sobre Porto Alegre. Eu quero puxar o assunto da FASC. Porque lembra que nós falamos que tiram as pessoas da rua, para onde levam, né? Eu até critiquei, eu digo assim, tá, tirar da rua não adianta, mas onde é que vão botar as pessoas, né? Pois eu fui atrás dessa informação. E qual não foi a minha surpresa hoje, quando eu li que Marquesan preparação para moradores de rua sem incluir o órgão de assistência social, que é a FASC. Não é verdade. Não é verdade. A FASC será extinta. Acho que não é verdade. Agora, eu garanto a vocês que esta notícia está equivocada, porque a FASC compareceu, os representantes da FASC estiveram nessa reunião, onde na notícia está que o secretário de saúde de Porto Alegre está capitando. É óbvio que tudo isso quem está fazendo é o secretário da saúde de Porto Alegre. Agora, é uma irresponsabilidade dizer que a FASC não existe e que não vai. É a FASC que tem que fazer isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Vai acontecer uma ação neste final de semana, da qual a FASC não vai participar. As razões, os fundamentos são muito oportunos. Não vou falar agora, falo segunda-feira para vocês vão saber. Agora, veicular uma notícia que a FASC está fora... Não, a FASC não está fora. O plano é o seguinte, tá? O plano é... A FASC, eles vão implantar comunidades terapêuticas, residências terapêuticas, porque existe uma diferença entre essas pessoas que estão na rua, estão morando no Arroio Dilúvio, ou são doentes mentais, ou são drogados, e muitos são pessoas que têm residência. Sim. Mas que vivem ali porque em casa eles não podem fumar, não podem cheirar a sua droga, né? Então, o seguinte, o albergue aquele é para dormir, que a gente já falou aqui. Mas existem outros projetos deles, por exemplo, o abrigo. O abrigo é diferente do albergue. O albergue é onde a pessoa dorme, toma banho e no outro dia vai embora. Abrigo é outra coisa. E a FASC tem isso. E a Prefeitura de Porto Alegre, o Porto Alegre tem isso. E isso está funcionando muito bem. E todo este projeto do secretário, que foi apresentado hoje, que foi aprovado já foi aprovado pelo prefeito, que chama Plano de Reestruturação. Isso aí tudo tem sim a participação da FASC. Aliás, a FASC está à frente de todas essas ações que a Prefeitura de Porto Alegre faz, onde quer que esteja. Pois é, Magda, não sei por que surgiu isso, porque quando nós demos a notícia dizendo que 13 pessoas foram retiradas ali do Arroio Dilúvio, elas foram encaminhadas para a FASC. Só que somente 3 das 13 pessoas compareceram e foram lá para receber assistência. Isso saiu da boca de um deputado, de um vereador que diz que a FASC tem problemas com a justiça, de direções anteriores, de administrações anteriores e atualmente que é uma briga de poderes lá dentro. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade, sabe? Então, tá errado. O que está errado a gente não pode deixar passar. A Tânia do Menino Deus está dizendo que a passagem vai ficar R$4,30. R$4,30 mais os 50% da que dá 20, passagem. Exatamente. Boa noite, Por que tu não? Ela tinha dúvida?
Não, é que era 4,50 ou Mas eu 4,30. acabei de ler a notícia. Eu não prestei atenção. Depois tu voltou ao assunto. Não, eu disse de 4,50 baixou para 4,30, porque tem a segunda passagem. Boa noite, Frau, Krieger e bancada. Sem água aqui em Sapucaia desde as 10 da manhã. Cadê o prefeito? Perguntou Guilherme Brits, de Sapucaia do Sul. Dona Magda, eu tenho uma notícia política. Hoje na coluna do meu querido amigo Marco Antônio Birfeld, jornalista e advogado brilhante, ele publica uma notinha que eu gravei e eles vão falar de noite no Atualidade Spam. Existe uma grande probabilidade que o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamac, doutor Cláudio Lamac, seja candidato ao Senado. Diversos partidos estão sondando ele, fazendo consultas se ele teria interesse em ser candidato ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Qual é a tua opinião? Eu acho que seria. Qual é a tua opinião sobre o Lamac ser candidato a senador? Eu acho que eu votaria no Lamac, faria campanha para ele. É um grande cara. Eu acho que seria um bom candidato também. Eu votaria nele. Acho que pessoas como ele estão fazendo falta. Exatamente. No Senado, numa Câmara. Já tem um monte de votaria nele para senador? Votaria nele para governador, eu acho. Mas tem outros nomes que eu até curto também para senador. Eu não sei quem seria, mas eu já não quero curtir mais ninguém, já não voto do Lamac. O Genro é candidato ao Senado. Não quero Lamac. Não, muito obrigada. Olha aqui, gostaria que vocês comentassem a briga que ocorreu entre estudantes e sindicalistas sobre o aumento das passagens em Porto Alegre. São estes sindicalistas que comandam os sindicatos ou é uma máfia? Pergunta o Mário Lima e manda saudações a nós. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou te dizer o seguinte, acho que as duas partes estão completamente erradas. É verdade. O que acontece? O sindicalista foi pego por trás, pelas costas ele foi pego pelo rapaz. Aí dá briga, né, gente? Não tem como aí dá briga, né? Aí reage, né? Mas é a primeira vez na história que isso acontece. É uma chinelagem, né? Total. Mas hoje, essa sexta-feira, não foi fácil. Na frente do Hospital Conceição, aconteceu também uma briga entre dois homens e um deles tirou um revólver da cintura, começou a atirar, atingiu uma senhora que estava passando e atingiu também o outro que ele estava brigando. A polícia viu o que estava acontecendo e acabou matando esse senhor aí que tirou esse homem que queria matar alguém, exatamente. Né? Então, até há pouco tempo atrás, não se tinha ainda muita notícia. A polícia desconfia que outros estavam junto com ele. Mas aconteceu durante a tarde de sexta-feira, em frente ao Hospital Conceição, que é cheio de novo, de gente. Se vocês lembram... De novo. Lembra que deu aquele tiroteio, milhares de carros também entre policiais e bandidos. Magda, um número preocupante que aumentou aqui no Rio Grande do Sul, o número de casos de febre amarela, né? As suspeitas de 27 casos, 2 já foram confirmados, mas 27 estão sendo analisados. E as indicações, as orientações do SES é de que toda a população se vacine contra a febre amarela. Então, por favor, né? Com exceção daqueles casos que são perigosos, né? Pessoas acima de 60 anos e tal. Mas tem a lista toda Eu vou ler o e-mail da Verônica Beninca. Talvez a Verônica, quando escreveu, a Carla não tivesse ainda falado. Ela disse: sou Verônica de Canoas, o problema dos aumentos, tanto do ônibus quanto do trem, não é tão relativo ao valor somente, mas também e principalmente pela falta de melhoria da qualidade do serviço. Por mais defeitos que o povo tenha, não merecemos serviço de tal qualidade. Atenciosamente, Verônica. A Carla tinha, agora há pouco, Verônica, justamente se manifestado, questionado exatamente isso. Boa noite, bancada. Carla, gostaria de aproveitar o espaço para homenagear meu sogro, mais conhecido por Salgadinho. Nós dois, telespectadores assíduos do programa, sempre gargalhando junto com vocês. Ele está completando 72 anos no próximo domingo. Toda a felicidade do mundo. É o Alessandro de Canoas. E ainda mando um abraço a todos. Que ótimo. Olha aqui, o Rafael Correia. Não sabe se eu vou ler. Eu não vi nada demais aqui nesse teu e-mail. Não sei que esteja faltando um ponto de interrogação. Mas tá brabo hoje, tá entrando tudo que é coisa. Não sei se você vai ler este e-mail, mas se fosse o PT na prefeitura e no governo do estado, ia acontecer esse abuso no preço das passagens pelos empresários. Fazer o quê? O povo quis assim, eu acho que ou em resposta ao que tu disseste, Chicão.
Pode ter sido isso. Não sei se está certo, mas veio sem ponto de interrogação, então é uma afirmação que tu estás fazendo, que seja esse governo ou seja qualquer outro, isso teria acontecido. Qual é o governo que vai impedir o aumento da passagem? Não tem como. Por exemplo, eu tenho um assunto aqui para trazer à mesa que me deixou espantado hoje pela manhã. Um garoto de 19 anos é funcionário do Ministério do Trabalho e é o gestor de um orçamento de quase de 500 milhões de reais. 473 milhões. Desde dezembro de 2017, Micael Tavares Medeiros coordena e autoriza os pagamentos a fornecedores da pasta. O jovem trabalha no Ministério desde o ano passado, quando foi nomeado coordenador de documentação e informação pelo ministro Ronaldo Nogueira, do PTB, com salário de R$ 5.100 por mês. O garoto de 19 anos é o que autoriza os pagamentos em cima de quase 500 milhões de reais. Um menino de 19 anos, sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento, com a caneta, com o poder de pagar ou não pagar, de comprar ou não comprar, ser responsável por um orçamento desse porte. Indicação política. É indicação política. A mãe dele recebia Bolsa Família, Marne, e agora foi cortada também. Não recebe mais pelo fato dele trabalhar no Ministério do Trabalho. É um país que é tudo piada, é tudo brincadeira, as pessoas levam tudo na gozação, tudo, sabe, não existe uma métrica, não existe, essas coisas absurdas e todos nós pagando impostos, sabe? Hoje parece que eu estou amargo. Porque tu estás bem amargo. Mas não tem como. Tu tá meio assim, esverdeado como a tua camisa. Amargo. Mas não tem motivo pra estar diferente, né? Tipo mate. Amargo. Tu parece uma cusparada de mate. Aí chega aqui a dona Jéssica, toda de preto, elegantérrima. Adoro isso. Bonitésima. Muito obrigada. A dona Magda de preto também linda. A dona Carla com aquele sorriso maravilhoso. O seu Chicão Tofani também tá de muito camisa elegante, preta, que é um jovem senhor. Eu posiciono um jovem. Uma camiseta. Hoje um cidadão me perguntou, olha, há 50 anos atrás eu lhe ouvia no rádio. Eu disse, o senhor está errado. 53. Olha. Mas ele pode ter começado depois. Tem uma amarga, mas tem uma notícia boa. Opa, vamos. Ainda mais precisamos. Só ali da madrinha. Fui colocada como madrinha do presídio de Canoas. Pois é, desde 2009 vem essa lenda do presídio de Canoas. Nós estamos em 2018, 9 anos depois, e só agora o governo agora do Sartori, Chicão Tofani, promete que vai ocupar 100% a penitenciária de Canoas. Aí questionado, vai ser daqui 20 dias, daqui 30, daqui 50 dias, ele disse assim, não, data certa eu não vou dar, até 2 meses, até 3 meses no máximo, a ocupação vai ser total. Por que isso? Porque tem que fazer uma seleção formal de cada preso, e aí eles são transferidos, e aí lá eles têm que ter o espaço deles, porque é uma penitenciária diferenciada, uma penitenciária que tenta seguir as regras, né, que são impostas de ressocialização do preso. Lá eles podem trabalhar, eles estudam, então o que eles não querem? Eles não querem misturar os grandes chefes de facção para colocar para dentro do presídio de Canoas, para que lá não aconteça o que aconteceu no presídio central, que eles comandem, né, tudo de dentro do presídio e que acabem aliciando os outros presos, né, de uma forma de que eles têm que estar dentro da facção, porque senão eles morrem. Então eles estão pegando presos de menor periculosidade ou que não tem uma reincidência, enfim, estão fazendo um mapeamento disso e vão ocupar, parece que vão ser transferidos 1.900 presos em até 2, 3 meses, e aí sim com a ocupação total de 2.900 vagas do presídio de Canoas. Então é uma boa notícia, sim, a gente está sempre pedindo, está sempre questionando por que não acontece, por que não acontece, então já que vai acontecer também temos que comemorar. E ainda o secretário falou que a outra ação do governo foi trocar alguns prédios ou terrenos por construção de presídios junto com os empresários, né? Esse foi o acordo. Um deles, por exemplo, é o que está sendo construído junto do presídio central, e esse já está em andamento. É uma construção mais rápida, como foi a construção, apesar da não ocupação, mas a construção do presídio de Canoas, são módulos diferentes e tal, e a gente sabe que é o grupo Zafari que está fazendo. Esse vai sair com toda a tubulação, exatamente, com todo esgoto, não vai ser aquela papagaiada que fizeram lá em Canoas. Daqui a pouco nós teremos
teremos mais vagas. E será certeza. rápido e com mais vagas. E esse grupo Zafari, o que eu ouço de elogios, estava conversando com meu amigo Carlão, ele estava dizendo, mas é impressionante, né? Quando eu vou no Zafari, como eu noto a diferença de preços menores. Eu sei que eu estou fazendo um comercial, mas tem que falar das boas empresas do Rio Grande do Sul, da expansão desse grupo, inclusive em São Paulo, da prática. São Paulo, eles já têm 2 lojas, né? Sim, está crescendo cada vez mais. Eles têm um shopping com a loja, que é o Shopping Pompeia, e no outro shopping, que o shopping não é deles, mas no Morumbi, eles têm o Morumbi. No Morumbi? No Morumbi. É o bairro mais elegante do mundo. E agora compraram o de Caxias, né? E eu quero dizer para vocês que são empresas que nos dão orgulho, né? São empresas do Rio Grande do Sul. É como a nossa Rede Pampa, é a única rede de rádio e televisão autenticamente do Rio Grande, né? Gaúcha do Rio Grande, né? Então os donos da empresa, os sócios da empresa, são todos gaúchos, né? Comandados pelo nosso Otávio Gadelha. Então é uma empresa do Rio Grande. Então, tudo que se faz aqui é do Rio Grande. Ideias do Rio Grande, ideias gaúchas, ideias daqui. Então a gente tem que prestigiar todas as empresas nossas que estamos aqui. Não que os grupos de fora não sejam bons ou ruins, né? Mas a gente tem que falar das coisas nossas. É bairrismo? Talvez seja. Muitas notícias hoje surgiram sobre os Correios, né? Incluindo os Correios. Os funcionários, tudo indica que segunda-feira vão começar mais uma greve, né? Pra gente. Mas eles já não estão trabalhando, vão fazer greve da greve? Pois então, vão começar mais uma greve. Os motivos são as mudanças recentes nos planos de saúde que excluem os pais, né, dos benefícios como dependente. E também outra coisa que a Carla falou há um tempo atrás, que os Correios queriam aumentar as tarifas de entrega do Mercado Livre. E aí o Mercado Livre conseguiu uma liminar para barrar este aumento. Mas é liminar, né? Uma liminar, por enquanto. E outra coisa, né, outra notícia envolvendo os Correios é que em fevereiro os Correios tinham aumentado a taxa de entrega no Rio de Janeiro. Eu não sabia disso, por causa da periculosidade. E aí a Justiça resolveu barrar esse valor e eles não podem. O Procon do Rio de Janeiro entrou com uma ação e o Correio tem que cobrar a mesma tarifa para todos os locais no Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Sacanagem isso, né? Porque parece meio que um preconceito contra as comunidades, as pessoas que vivem lá, não tem culpa da violência, né? Bom, falando sobre injustiça, sobre a falta da reciprocidade, quero dizer aos senhores que morreu hoje, com 111 anos, a personagem de 2 textos, enfim, que é a pessoa da fila dos precatórios publicados. A dona Felicidade Camargo Machado, de 111 anos, faleceu nessa semana em Santana do Livramento. Ela ficou conhecida porque esperou por mais de meio século, leia-se 50 anos, o pagamento de uma dívida do Estado. Que tristeza. Ele recebeu? Claro que não, né, morreu sem receber. Sempre assim. Entrou para precatório, olha, talvez fique para outra geração, porque a pessoa para receber é braba. Agora, por que não tem algum tipo de compensação? Porque na hora de cobrar tributo, a gente tem que pagar. Se não paga, somos executados e temos que ter algum tipo de... E não existe execução contra o Estado, né? A execução é o tal do precatório, porque o precatório não acontece. A execução por não cumprir com as leis. Vocês ouviram? Ela passou 50 anos esperando, morreu, como diria o personagem aqui, morreu e não recebeu o precatório. Que é isso? Que é isso? Agora, falar nisso, dona Magda, da hipocrisia, né? Me permitam falar da hipocrisia do governo do Canadá. Em 1946, uma mulher chamada Viola Desmond, ela foi presa porque ela resolveu não sair fora de uma área reservada aos brancos em um cinema em que ela queria assistir um filme. Então ela foi presa. Foi presa, levada para a cadeia, etc., multada e tal. Bom, algum tempo depois, ela foi condenada por evasão fiscal. Ela ganhava um salário mínimo da época lá. Bom, depois, passados todos esses anos, ela morreu nos Estados Unidos, resolveu ir embora para os Estados Unidos. E agora o governo canadense resolveu dar a ela um perdão póstumo, colocando a efígie numa nota de $10 canadenses.
para que se fizesse homenagem, dizendo a primeira negra, fora, inclusive na família real, a primeira personalidade canadense que vai ter a sua imagem, a sua efígie numa nota, etc. Blá, 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 blá. Quer dizer, um perdão póstumo porque ela se recusou a sair de um local em que os negros não podiam ficar no Canadá. Pois é. Quer dizer, isso é o cúmulo da hipocrisia. Olha, eu fiquei decepcionado com o governo canadense. Eu que sempre teço loas. O Canadá, eu não conheço o Canadá. Aliás, perdi uma grande oportunidade de morar lá em determinada época da minha vida. Fui convidado para apresentar um programa de televisão lá, um programa para a comunidade portuguesa. E não resolvi não ir na época e deveria ter ido passar uns 2, 3 anos lá. Então, eu adoro o Canadá, um país gigante, um país com tantas coisas maravilhosas, um país com pequena população. Quer dizer, com este procedimento torpe. Então, quando a gente fala da escravidão, que foi a maior vergonha da história do planeta e aqui no nosso Brasil, a gente fazer uma referência do perdão póstumo dela. Vamos dizer, porque ela evasão fiscal, mas uma negra pobre, evasão fiscal do quê? Hein, cara? Poxa, por favor. Nós estamos hoje muito amargos. Zé foi embora. Dá uma notícia boa aí, então. A meia-noite é games. Dá uma notícia boa, então. Notícia boa hoje, almoçando no barranco com amigos meus, tem um que trabalha no mercado de seguro. E a Magda conhece, o Eduardo Mendes Rocha. Ele mostrou no papel uma coisa, mas eu fiquei assim, estarrecido. O mercado de seguro, telespectador, cresceu 14% na crise. Na crise, o mercado de seguro cresce mais do que não ter crise. Por quê? Porque o cara que tem um carro, tudo que ele não quer é que roube o carro dele. Ele faz seguro. O cara que tem a casa, você não pode fazer seguro da mulher. O resto você pode fazer o seguro. Você tem seguro de Facebook, de telefone, seguro de relógio, seguro de joia, de tudo. Então o mercado tem seguro até do próprio corpo. Tem mulheres que colocam eu poderia botar Tu poderia botar suas pernas no seguro. Minhas pernas de mulher. A Jéssica poderia se colocar no seguro. Tem seguro para casamento, sabe? Não, esse não tem seguro, sabe? Porque a mulher acha que ela está apaixonada por um cara, ela dobra a esquina e dá um estilo, uma coisa chamada déjà vu. Ela conhece uma pessoa que mexe com ela e aquele que ela estava já baila. Isso não é Vira a estatística. Eu já senti na pele isso dos dois lados. Ele chora nessa bancada. Não, mas eu só falo a verdade. Eu já provoquei a separação de vários casais e já pagou por isso. Já paguei por isso também. Já pagou por isso. Eu acho que eu já fui tudo quitado. Que você faz na vida, sabe como é? A lei do retorno. A lei do retorno. A lei do retorno. Agora tá legal. Agora tá 0 a 0. Agora tudo que tu faz recebe em dobro. Nietzsche, isso é o eterno retorno, diz o seguinte: eu voltarei para fazer as mesmas coisas no mesmo lugar. O senhor vai voltar e vai fazer as mesmas coisas. Mas o ser humano é assim. Que horror. Mas o ser humano é assim, é a repetição. Relacionamento entre uma mulher é uma repetição. Porque quando um termina, fica triste até encontrar o outro. Encontra outro, repete o que fazia com o anterior. Aí que tá. As pessoas têm que procurar evoluir pessoalmente, espiritualmente, procurar melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente precisa procurar ajuda. Eu estou procurando me evoluir, nem vou dizer a palavra. E todo dia, todas as noites, estou ficando uma evolução, uma máquina. Mas isso aí... Só vem bobagem, não é possível. Nós estamos falando sério, criatura de Deus. Não é isso. Porque tem o ditado carioca que amor que fica é amor de parará. Não disse alguma coisa errada? Não disse nada. Não disse nada. Mas as pessoas sabem qual é a sequência dessa frase. Mas eu tô me especializando nesse tipo de amor. Ia passar batido. Todos os dias. Porque eu não ia dizer nada. Tu também te surpreendeu. Não, eu me surpreendi, mas daí ia gritar, tu chamou a atenção. O Luiz Vieira, não tem como. o grande poeta, Luiz Vieira dizia: o verdadeiro amor, Chicão, é um novo amor. Isso é verdade. O novo amor é o verdadeiro amor. Isso é a paixão. Não é o amor, essa é a paixão. Porque a paixão passa e o amor fica. Os dois se confundem, né? Quando a gente gosta. Na verdade, as pessoas não sabem, né, o que é o amor e o que é a paixão. Daquela loucura, uma pessoa da minha vida e tal. Pesquisas dizem que até 2 anos é paixão. E depois, se passa de 2, é amizade. É amizade legal, compreensão. O Chicão não sabe o que é isso. Não, nessa operação eu não vou. Não vou. Qual é a operação que tu não vai, Chicão? Passei. Passou de 2? Cheguei a 6 anos.
doeu depois. Tu ficou com medo Viu da... só, o amor dói. Dói. Mas olha aqui, ó, tem O a amor crise dos custa 7 caro. anos, né? Ia terminar no outro ano. Ia terminar no outro ano. Só adiantou. Falar em dor. Só adiantou. O que tu tem na mão, Chicão? Isso aqui eu tinha Machucado. um sinal e o sinal Uma bati. pereba? Pereba, que eu bati no refrigerador lá em casa, estourou e sangrou pra caramba. Mas tu terias que ver no médico, que isso aí pode infeccionar. É verdade. E se tu tinha uma pereba, tu tinha que tirar as perebas, entendeu? Olha, esse é programa que Pereba se é o passa papo numa do sexta-feira, Vitorino, gente. gente. Nós fazemos um programa O de problema é o notícia. papo do Vitorino. Mas o que é isso? Sabe qual é a diferença minha do Que é Vitorino? isso? É que enquanto o Vitorino estava na Cotrijuí, no meio do rebanho, lá Não dentro, fala que ele tá aqui. eu estava no barranco, No meio almoçando do com meu capim, amigo tá? do Primeiro ele estava na Expo Direto. Ele está na Expo Direto. Viu, Valesca? Mas não é a mesma coisa. Não, não tem nada que É que ver. eu acho tudo que vai, Não, né, que os rolos igual. isso que tu disseste é uma cooperativa. A A que tu disseste. cooperativa, tá O certo. Gustavo Vitorino está na maior estilo- feira do segmento, que é a Expo Direto em Não Me Toque. Mas não queria. Mas está espiritualmente representado aqui, ó, pelo nosso bichinho. Espiritualmente. Fisicamente. fisicamente, acho também. melhor. Tá aqui, ó. Um ursinho puff. A barriga é igual. A Valesca tava... Ó, tu falaste. Cadê? Amanhã, segunda-feira eu te pego. A Vitorina até emagreceu. Na orelha. Emagreceu na minha foto. na orelha, eu não vi nada. Na foto que todos nós estamos no Facebook, ele emagreceu. Viu? Essa aí vão ter que contar pra ele também, telespectador, que eu defendi ele dizendo que ele... Eu ia dizer horrores Magda? pra ele. O fim da picada, eu marquei ele na foto, ele não curtiu a foto. Que ele aparece. Chicão, Que Tofani, horror. amor da minha vida, tu tem que prestar atenção numa coisa. As pessoas, às vezes, não entram no Facebook. Delas, não é no delas. Não, nem no seu próprio. Porque Mas se é tu... Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu entra no teu Face, no teu Face aparece: fulano de tal marcou você numa foto. Então, imediatamente, a gente vai ver o que é. Mas se a pessoa não entra como eu não entro todos os dias no meu Face. Não tem nada a fazer ali. Só não sei que eu queira postar e posto e deu, entendeu? Agora, assim, ó, muito menos Gustavo Vitorino. Gustavo Vitorino não lê os WhatsApp que a gente escreve, Chicão. E quando lê ele errado? Parou, não fala do coleguinha assim. Como é que é a alienação, cara? Total, né? www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você pode tê-lo 24 horas, sempre, todos os dias da semana, enfim, se você baixar o aplicativo na sua plataforma. Entre as notícias que estão hoje, que nós estamos falando aqui, e uma que falaríamos daqui a pouco, a manchete é a seguinte: um jovem de 19 anos que foi indicado pelo PTB a um cargo no Ministério do Trabalho é responsável por autorizar pagamentos que chegam a 400 Viu? Não fui só eu. Já falamos. Fala, sobre isso. Carla. Como é que eu não vi isso? Por que eu não vi isso? Não sei, foi o Mário. Não, mas é que eu tô querendo dizer coisas que nós falamos aqui. Eu realmente achei que a gente não tinha falado. Tá? O jovem de 19 anos, tá aqui, ó, na íntegra, além das coisas que foram ditas aqui, ó, ainda você tem na íntegra toda a história, gestor financeiro, enfim, como é que ele entrou, como é que ele não entrou. E, aliás, como é que é o presidente do PDT também hoje deu a sua fala a respeito disso, dizendo que o partido está nos aprontando, não sei. Mas quem põe as pessoas não é o partido, não é uma coisa aleatória. O que ele disse? Ó, sobre a matéria do Globo, porque saiu no Globo a matéria, quero dizer que errou quem resolveu colocar um jovem inexperiente em um cargo importante no Ministério. Pedi ao ministro Elton Yomura que exonere esse rapaz. Esse ministério é uma cabeça de burro enterrada em partido. Por quê? Porque ninguém fica, porque não tem ninguém qualificado no partido. Essa que é a verdade. É pura indicação, como disse o Marne Barcelos. Está aqui comigo. Ele me atrapalha. É revoltante isso aí. Eu sei que ele te atrapalha e a mim também, porque eu fico cuidando. Marne Barcelos. Eu pedi que tu não botasse teu telefone. O nosso telespectador falando dessa notícia, dizendo que o último emprego deste menino era uma ótica. Exatamente. Ele atendia, Exatamente. ele vendia óculos. Exatamente. Exatamente. Eu quero dar uma boa notícia, dona Magda. Por favor, Marco. Nosso programa está muito pesado, além de nós está tudo caduca aqui. Do Enem já são as
aceitas para a seleção em 29 universidades de Portugal. Quem tem a vontade de ir embora para Portugal, de fazer o seu curso superior lá, e evidentemente que o diploma vai ser revalidado, vai ser validado no Brasil, vai ter que fazer, evidentemente, na volta, procurar e revalidar, como outros tantos, quando fazem os cursos no exterior. Algumas universidades, como a famosa Universidade de Coimbra, impressionante o tamanho daquela universidade, os muros que cercam, a capela, a Sala dos Capelos, a capela coberta de ouro brasileiro, é um negócio fantástico lá. O Algarve, que é no sul de Portugal, uma região muito rica, onde você vai encontrar muitos estrangeiros, alemães, italianos, que têm apartamentos belíssimos, mansões ali, junto a Gibraltar. Évora também, Beja, o Porto, e uma cidade chamada Porto Alegre. Porto Alegre, não é Porto, é Porto Alegre, emendadinho. Essa cidade eu conheço, ela fica na fronteira da Espanha. Ela é a primeira cidade a entrar no território português, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui a essa cidade, eu fui de trem, passei de trem, e aí eu vi na divisa, está na Espanha, aqueles campos plantados, aquelas casas, aquelas coisas. Você passa a fronteira, a primeira coisa que eu me deparei era uma cerca caída. Era uma cerca caída, né? Aí eu perguntei para o cidadão lá do trem, ele disse, não, estou bem, estão aí, vamos arrumar, não se preocupe com isso, estou bem, e tal, aquela coisa toda. Claro que isso foi uma coisa ocasional, porque hoje Portugal é um país diferenciado pela injeção de capital estrangeiro que lá entrou. Agora, as pessoas que vão viver em Portugal, as pessoas pensam que é muito fácil. Eu vou repetir mais uma vez, de quem conhece lá o país. É um país em que as pessoas são discriminadas. Você não é português, você é discriminado. Vai ser bem tratado, evidentemente, mas existe uma distância, né? Porque os portugueses são zelosos do seu país por ser muito pequeno. Eles têm medo que daqui a pouco uma quantidade enorme de imigrantes vão para lá e as pessoas não têm aonde trabalhar, não têm aonde as pessoas ficarem. Inclusive, Paris deve ter em torno de 400 mil portugueses que vivem em Paris. Um pouco menos, talvez um pouco mais. Então, essas pessoas têm um medo que todo mundo resolva, porque esses portugueses que vivem no Canadá, que a colônia é muito grande, outros países, remetem dinheiro para os seus parentes em Portugal. Remetem dinheiro, então isso é uma fonte de renda, de entrada de dinheiro estrangeiro dentro do país. Eles têm um grande medo. Então, as pessoas que vão têm que ter muita calma, muita personalidade, e lembre-se, a cultura portuguesa, a cultura europeia é de distância, não é esse nosso afeto, essas brincadeiras, esse carinho que a gente tem no Brasil. É uma diferença bastante grande. São mais frios, né? São frios, é a Europa, né? Guerras e guerras. É a cultura, a forma que foram isso aí. Marne, olha só, no Dia Internacional da Mulher, né? Nós falamos aqui sobre o lançamento, a Carla falou sobre o lançamento da linha de bonecas da Barbie, da Mattel, inspiradas em mulheres guerreiras, em mulheres, né, exemplos para todas nós. E aí tem uma boneca que foi inspirada na Frida Kahlo. Só que o que acontece? A sobrinha neta da Frida Kahlo, ela entrou com um processo onde ela não quer que essa boneca seja vendida, pois ela é a única pessoa da família que detém os direitos autorais. E a empresa fez sem pedir os direitos? Fizeram e não pediram autorização. Perfeito, vão pagar uma fortuna. Com certeza. E aí, além do direito de imagem que ela pede, ela também ficou muito triste com a imagem que retrataram da Frida Kahlo, porque ela é uma mulher que não tem os olhos claros, colocaram os olhos claros na boneca. A Frida Kahlo é completamente morena. Ela tem as sobrancelhas unidas, né? E eles simplesmente só colocaram uns fiozinhos, assim, só para dar alusão, né? Então ela ficou bem triste com essa imagem, porque a Frida Kahlo tem uma imagem de uma mulher tão guerreira, tão forte. Por que não retratá-la como ela é, né? Sim, se essa era a ideia. Não, mas eu não vi, ninguém viu, né? Até porque ensinam errado para as pessoas, né? E para as crianças em especial, né? É verdade. A Neuza Rocha aqui fez uma piada, eu acho que eu posso ler aí. Tudo bem. Quanto aos relacionamentos, Chicão, digo que chifre é que nem anemia, só tem quem não come direito. Mas saudade de você.
vamos bater pra essa aí. Elza, primeiro que eu não esperava isso de ti. De todas as tuas comunicações conosco, eu jamais imaginei que tu escreveu, mas foi maravilhoso, ó. Foi muito genial. O mais triste é saber que ninguém morre mocho, né? Pois é. Ninguém passa despercebido de um chifrinho. A gente pode até não saber, mas que teve, né? Verdade. Mari, alguma coisa séria, porque lá de cá não tá nada bem, um não ouve o que o outro diz. O ator americano que fez o personagem do Steve Jobs, que aliás eu estou assistindo esse filme. Tá muito chato de ver o Steve Jobs, o Ashton Kutcher, né? Diz que não deixará herança para os filhos. Ele é casado com aquela moça linda, a Mila Kunis, né? Mila Kunis, lindíssima. Naquele filme do Cisne, né? O Cisne Negro, com a Natalie Portman, por quem eu sou apaixonado, aquele beijo que elas dão, o filme é fantástico, com ela dançando com a música do Tchaikovsky, o Lago do Cisne, realmente um filme maravilhoso. Bom, mas vamos ao que interessa. Ele diz o seguinte: vamos acabar dando nosso dinheiro para a caridade e outros projetos. Eu estou lendo que é a frase dele, né? Se quiserem começar um empreendimento e tiverem um bom plano de negócios, vão investir neles, mas não vão ganhar uma herança. Eles têm 2 filhos, White Isabel, de 3 anos, e Dimitri Portwood, de apenas 1 aninho. Talvez ele mude até a sua opinião. Ele foi casado com a Demi Moore, a linda Demi Moore, né? Ele é um rapaz boa pinta e tal, jovem ator, etc. Eu não sei se isso é razoável, mas sobre um aspecto, eu acho que ele quer incentivar os filhos a terem a sua vida e a lutarem. Com certeza. E não receberem tudo de graça, né? Ter vontade, né? Como nós falamos aqui, a dona Magda falou da nossa Monique, essa menina linda e maravilhosa, que teve força de vontade, né? A essência do homem é a vontade, eu sempre falo Algumas vezes ela pensou até, já achava que não ia, eu digo, vamos lá, vamos buscar aqui, vamos buscar ali, vamos estudar. Eu sei que a Magda sempre dá, a Magda é uma pessoa que ela sempre está influenciando e procurando dar injeção nas pessoas. Me aproximar das pessoas. Sim, para as pessoas levantarem o astral, porque tem dias que a gente está caído, está por esse, por aquele motivo. Sei, por experiência própria. A vida nos dá, como eu disse, muitas vergastadas. Então, ele pensa nisso, né? Não sou vitorino. Ai, deixem o Vitorino em paz. Mas ele gosta disso. então ele pensa dessa forma. Outras pessoas, já foi criticado, as críticas foram, mas como não vai deixar a herança para os filhos? Vocês ganham muito dinheiro no cinema, essa coisa toda. Eu não sei, é o pensamento dele, é a opinião dele. Ele trabalhou muito para ter esse dinheiro, ele só quer que os filhos trabalhem também para ter o Steve Jobs, ele está maravilhoso no filme. Muito bem, Chicão Tofani. Magda, eu vou mandar um look aqui para um amigão meu, Ernesto Pereira, que é um cara extremamente inventivo. E quando ele lançou a Gaeta, que é uma pizzaria bem pequenininha, ele lançou agora... É só de teleentrega. Exatamente. Ele lançou uma pizza de salmão... Tá maravilhosa, eu já vi. Com queijo Roquefort. Isso aí não existe. É uma coisa nova. Queijo cottage. Você pode... mas é completamente diferente. Não é o Roquefort? Claro que ele não, diz que é Roquefort. Não, eu vi cottage. O cottage é um queijo até meio sem graça. Porque é uma coisa que não é gordurosa. Não é gordurosa. Eu vou até olhar aqui, mas eu tenho quase certeza que é cottage. Tudo bem, tu gostou do sabor? Eu gosto do salmão, a coisa que eu mais curto é salmão. Mas chega e saiu água da boca, salmão é maravilhoso, saiu água da boca. A Verônica de Canoas diz o seguinte: nossa, Carla, é a cadeira ou a ausência do Vitorino que faz o Marne falar? Tô viciada em vocês. É a cadeira. Eu acho que é a nossa displicência, que nós jogamos tudo pra lá, tudo lá pro Marne. Olha aqui, ó, falando... Estávamos falando... A Magda só come pizza. Já o que você... Não queria dar um drop? Já deu, né? Da pizza. Não, Pacheco do Barranco, do nosso programa todos os dias. Na meia-noite, os garçons do Barranco. Aquele Fortão, tá. Moreno. É cottage ou Reforma? É uma versão eu vou ver agora que eu tenho que fazer outra coisa agora. Bom. Eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que trabalhar aqui. Bom, e uma coisa que ninguém comentou até agora, acho eu, porque pode ter comentado e não ter visto. Polícia Federal acha de novo, agora bem pouquinho, 10 quilos de maconha no carro da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, tá? Do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Lembra que ela já teve esse filho, foi preso em 2017, ela depois deu um jeito, ele conseguiu tirá-lo, né? Pois agora pegaram no carro dela
10 quilos de maconha de novo. E o que aconteceu com ela? Não acontece nada, né? Mas o carro estava com o filho. O carro é dela, mas que o filho que estava usando, né? E a polícia achou mais 10 quilos. E vai ficar, mas ele é há muito tempo, né? Desde que ele foi preso a primeira vez. Magda. E aí, o que acontece? Mas ele é borderline, não pode. Ele é borderline. Borderline. Os outros são ladrões, sem vergonhas, marginais. Ele é borderline. O advogado disse que ele não sou borderline. Ele já teve internado. Mas saiu. Magda, tu gosta de samba? Gosto. O pessoal do Boteco Ronaldinho, meus amigos lá, que é ali na Ipiranga, foi a melhor casa de samba de Porto Alegre, tá convidando a bancada toda pra curtir o samba lá. É esse final de semana? É. Tem certeza? Tua cara não é de quem tem certeza. Por que tu tá só querendo fazer a cara? Não, eu tô brincando porque tem um telespectador nosso que mandou um e-mail bem mais cedo perguntando o que tem de coisa pra fazer em Porto Alegre. Não, tem uma festa na Marina São João, legal lá, que vai as mulheres mais bonitas de Porto Alegre. Tem na URSS, tem DJ com música eletrônica, o The Crack no sábado, e tem samba lá no Boteco Ronaldinho, que eu acho que faz um estilo diferente, né? Tem banho de piscina na tua nunca piscina, fui. né? Chicão, tu vai. Se chover, não tem, né? Não tem pool party na tua casa? Quê? Festa na piscina, pool party. Não faço festa em casa. Minha casa é uma casa séria. Magda, preparada para receber minha futura esposa. Só preocupa. Que eu não sei quem é. Vai Gente, enrolar. eu tô tentando fazer um programa normal, mas não tá dando. Magda, todo mundo tá alucinado com as tuas pernas. Com as pernas, né? Que corpão, né? Eu botei aquela foto, telespectador. Nossa, essa que você tem que ver. É genial. No meu Facebook, papapá, e pressionei a Magda não só para curtir, para compartilhar, que ela tinha curtido já. E a Magda me conta que todo mundo alucinou e todo mundo falando para mim as pernas da Magda. Blá. A personal trainer da Magda. A minha ex. A ex chegou, Magda. Como tu tá linda. Aqui cuidava do corpo dela para ver como é tudo fake, né? Viu só como a gente engana? Já que nós estávamos falando de coisas para fazer, eu ontem à noite, depois do programa, eu fui no Art Bar. É um lugar bacana, descolado, tem uma música ao vivo. Tem uma música ao vivo e ontem tinha um cover do U2. E óbvio que do segurança até as pessoas que estavam lá comigo, todo mundo assiste o nosso programa. Na hora da saída também, alguém que estava entrando disse assim, Magda, o Chicão, não sei o quê, o Matzenbach, ele tá aí dentro. Tu não viu? Eu digo, não, já tô indo embora. Não sei o quê, porque o Chicão, todo mundo adora, o Chicão, não sei o quê. Todo mundo gosta de mim, mas em especial, assim, ó. Principalmente as mulheres de 80. Eu fui com alguns amigos, né, homens e mulheres. Só a Jéssica agora. Peraí, homens e mulheres que são médicos, tá? E entre eles estava a doutora Janaína, que é uma médica pediatra, tá? E os pais dela, a senhora Marilete e o senhor João, assistem todas as noites o nosso programa, adoram todos nós aqui, estão sentindo a falta do Vitorino. Então, um beijo para a dona Marilete e para o seu João, pais da doutora Janaína. E na fila da saída, eu falei com uma moça que eu não me lembro o nome, tá? Aliás, eu não perguntei. Ela só me parou assim, disse, minha mãe assiste, adora o programa, é a dona Dinorá. Então, um beijo para a dona Dinorá também, de todos nós aqui que assiste o nosso programa. Um beijão. Eu quero mandar um beijo também recebi aqui no Face uma mensagem. Então, lá vai o beijo para o esposo da Rejane, Alex, um beijo para ti. Olha o que é como é que a gente diz, de elevada a mulher do Alex. Claro. Boa noite, estou assistindo o programa com meu esposo Alex. É bem resolvida, né? Ele acha você linda com todo respeito. Poderia mandar um abraço para ele? Gostaria de fazer uma surpresa. Parabéns pelo programa. Abraço a todos. Então aí vai, eu mandei beijo, mas é abraço. Passada. O Geraldo, só para esclarecer, o carro da juíza estava recolhido ao pátio da PF, num treinamento de cães, eles descobriram mais drogas dentro do carro. Cães antidroga aí, né? Os cães são treinados, nos aeroportos descobrem. Bom, mas aquele armamento todo que veio aqui, agora há pouco, a semana passada, inclusive, foi justamente um cão que conseguiu
Magda diz pro Chicão que a UDS a curto e médio prazo vai virar povão, pois sábado vai ser baile funk proibidão. Talvez o Chicão não saiba. Não, mas tem música eletrônica junto. Mas ainda é dos outros? Não é do Dudu ainda. Não, é do Juarez, do Xandão. Mas é que Porto Alegre, por favor, não vai crescer nunca assim. Não temos uma casa noturna para dançar, para fazer festa, levar os amigos. Agora, depois de um ano a prefeitura bloquear injustamente a UDS reabre, aí o telespectador quer queimar, vai virar povão. Ah, povão é todo mundo, então. É isso. Magda. Mas povão, é todo mundo mesmo. Uma notícia boa para quem tem animal de estimação e é de baixa renda, ou para os animais de rua, para as pessoas que cuidam de animais de rua, que tem ONGs e tudo mais. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado eu falei que tem um hospital que estava parado há mais de um ano, que seria para tratar estes animais gratuitamente. Pois é, no dia 2 de março ele começou a funcionar, graças a Deus, depois da sua inauguração ter sido feita no final de 2016. E estão recebendo lá no posto de saúde, o nome é Unidade de Saúde Animal Victória, lá na Lomba do Pinheiro, estão recebendo animaizinhos que precisam de cuidado. Todo esse tempo de demora estava acontecendo porque faltava a licença ambiental. Olha quanto tempo demorou para eles conseguirem. Jéssica, tem uma... perdão, desculpa. Não, e aí eles atendem animais de rua, né? Atendem também animais de pessoas que são assistidas pelos programas do governo de reposição de renda, como o Bolsa Família e todos os outros. Para agendamento, tem que ligar para o 156 e eles fazem todos os tipos de atendimento. Achei bem legal. Os animaizinhos precisam Jéssica, as pessoas estão fazendo algumas perguntas sobre a tua pessoa. Do Rafael, eu não vou fazer, Rafael, tá? Mas a Cristina Zambiasi diz assim: gostaria muito de saber se a Jéssica é toda esta santinha que mostra ser. Se incomoda com tudo. Em que mundo ela vive? Beijos a todos, um ótimo final de semana. Cristina Zambiasi, de Caxias do Sul. Não, eu não sou santinha, né? Mas eu não posso perder a piada, não posso perder a chance de, né, dar uma cutucada no Chicão, porque eu gosto da escada que ele me dá. Às vezes fica engraçado. Mas não sou santinha, não. Eu só sou uma pessoa muito correta. Muitas das coisas que eu falo aqui são reais, sim. Eu sou uma grife, virei escada agora. É escada, não tem uma grife. Em programa de televisão, a gente precisa de uma escada, de pessoas que nos dão uma alavancada para que a gente crie algo. É legal. Olha aqui, ó, tem mais perguntas. Igual o Bolsonaro, bem sincera. Tem mais coisas aqui, ó. O Fernando Lichter quer saber aonde tu vais depois do programa, porque tu estás vestida para matar. Então, vou na formatura da nossa produtora, da Monique. Que a gente falou agora há pouco. Pra lá. O Rafael Neto estava ouvindo a fala do Chicão e diz o seguinte: amor que foi... É muito agressivo isso aqui. Olha... Quando tu estiver no programa, a gente continua a conversar. Não, Chicão, tá demais, né? É que, Chicão, tu além de tudo, tá atrapalhando a Carla. Desculpe, não falo mais, desculpe. Não, tu não pode perguntar pra Carla, mostrar o teu telefone e perguntar pra ela o que ela acha do que tu tá olhando no celular. Desculpa, Chicão. Não é uma opinião, não, mas Chicão, nós estamos fazendo um programa de televisão. Mas era uma escada e um mas tu tá incomodando a hora, já pediu pra ela ir lá embaixo, pegar o teu telefone, não sei o que, é tudo coisa que não dá, Chicão. Arrumar a cadeira, sabe, Chicão, não dá, isso é um programa de TV, ficamos nós aqui, a Carla fica numa saia justa. Fala, Mário. É verdade. Olha, o Detran do Rio de Janeiro começou a remexer os seus arquivos e acharam no arquivo a carteira, o prontuário da Carmen Miranda. Olha! Novos registros de mulheres, eles queriam mulheres que dirigiram automóveis no Rio de Janeiro e apareceu, só não está aqui a informação de que ano é esse registro, esse prontuário. Eu também tenho lá um prontuário lá no Rio de Janeiro, porque eu tive carteira de motorista tirada lá no Rio de Janeiro. Agora, eu lembro a vocês que Carmen Miranda, essa grande figura, a única grande estrela brasileira e internacional, claro que foi na época da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, com aquela política que tinha na época da guerra de conquistar os países latino-americanos, principalmente o Brasil, pelo tamanho do Brasil e pela potência, e principalmente por Natal, onde os Estados Unidos queriam colocar e colocaram
uma base, né, para chegar à África, a época em que o Afrika Korps da Alemanha entra em choque, mais a Itália entra em choque com os britânicos que estavam perdendo em Tobruk a guerra, e depois o general, o Marechal Montgomery após ganha do Rommel, etc., essas coisas todas. E Carmen Miranda foi a grande estrela junto com o Bando da Lua. Então, ela fazia shows no Quitandinha, que era um hotel, cassino que tinha em Petrópolis, no Rio, e fazia também shows, né? E era muito famosa, né? E aí levaram ela para lá e ela estrelou alguns filmes. Agora, eu digo uma coisa a vocês, eu nunca achei ela uma grande cantora, nunca achei ela atriz, ela era um produto daquele momento, né? Com aquela banana na cabeça, aquelas coisas, mas ela foi, e é até hoje, a única brasileira que foi famosa dentro dos Estados Unidos, sabe? Na verdade é verdade, é verdade. Marne tá falante ultimamente, Marne. Mas não é falante aqui. Não, mas eu tô achando que não é uma crítica. Não é uma crítica, pelo contrário, até vou ler aqui o WhatsApp do nosso telespectador. É que o Vitorino só ele fala. O Marcos aqui está dizendo o seguinte, quando eu falo, ele interrompe. Prezada Carla e sabida bancada, o negócio é a presença do Vitorino. Nesta semana que ele não estava presente, a Jéssica teve até tempo de avaliar que o Ciro não é o melhor candidato. É verdade. Nikon, ele diz depois, brincadeirinha, adoro todos vocês. Marcos Jorge, da Cidade Baixa. A pressão rebelatina parou? Do que tu tá falando? A pressão do rebelato, aquelas coisas. Não sei, Mário, por que tu puxou esse assunto? Não, mas esse assunto é de forma íntima, isso aí. O Mário tá... Lembrei do rebelato. É que quando a gente fala muito, a gente se atrapalha. Não é sempre, né? Boa noite, bancada inteligente, linda. Não entendi porque a revolta com o jovem dos 473 milhões. A julgar pelo serviço anterior, ele é alguém que enxerga longe, diz o Lauro Barbosa. Consegue fazer piada? Marne, faz os aniversários aí, Marne. Faz os aniversários aqui, né? Porque o primeiro aniversariante de hoje é o Francesco Matarazzo. Matarazzo, a grande figura, imigrante italiano que veio para o Brasil e que, vindo para o Brasil, se consagra criando o maior império industrial daquela época, do início do século passado, em São Paulo, as Indústrias Matarazzo. E, coincidentemente, tem o mesmo nome do Chicão, né? Francesco, né? Francesco. Mas será que é Francesco? Francesco Matarazzo, né? Foi essa grande figura. Não, teu nome é Francisco. Não, mas ele disse que é Francesco. Vai ser a Francesco. Italiano, Não, eu sei, Chicão. A desconsideração até do nome. Não, querido, mas tu é registrado como Francesco? Não, é o nome de batismo. É isso que nós estamos dizendo. É isso que nós estamos te perguntando. É teu nome. A minha irmã é Sônia Maria. O que diz no teu carteira de identidade? Alberto Tofani. E o meu nome é Alberto Francisco Schwartzbach Tofani. Só que não foi registrado. Isso aí. Bom, o segundo aniversariante... É isso só que nós estamos falando, nós não estamos te queimando. O grande poeta gaúcho, poeta de Pelotas, João Simões Lopes Neto, né? Que é essa grande figura que fez tantos maravilhosos poemas gauchescos, né? Tão citado e tão adorado por Pelotas e por todos aqueles que gostam das coisas do Rio Grande, das coisas da nossa terra, né? Então, o Simões Lopes foi essa grande figura, esse grande gaúcho que merece toda a nossa referência e todas as nossas homenagens. O crítico literário brasileiro Otto Maria Carpo, né? Também foi crítico literário e que morreu em 1978. Vamos a outro aniversariante, o Walter Mercado, lembram desse? Ligue já, né? Era uma figuraça, né? A Suzana Faini, uma atriz brasileira, nascida em 1933, fez muitas novelas na Globo. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin, né? O primeiro a voar dentro de uma cápsula e fazer a volta à Terra. Gagarin, que morreu muito jovem ainda. O Raul Julia, ator porto-riquenho que fazia aquela série, né? Ele fez alguns filmes, O Parador, etc., mas fez aquela série, como é que é o nome daquela série do fantasma, que tinha um fantasma, um camarada, é uma série muito famosa no cinema, né? Sobre coisas antigas. Não, me faltou agora a série, não né? Não conseguindo... O Bob Fischer, que foi um grande enxadrista americano, foi campeão mundial, né? Foi uma das grandes personalidades
maravilhosas. Meu querido amigo Michael Sullivan, cantor e compositor, que fez grandes músicas, grandes sucessos, não só nacionais, também como internacionais. Cacá Rossé, ator e diretor brasileiro. A atriz italiana Ornella Muti, fez muitos filmes, inclusive nos Estados Unidos, onde ela foi estrela de alguns filmes de Hollywood. Ela está completando hoje 63 anos de idade. A Linda Fiorentino, que é a atriz americana, completando 60 anos, a Linda Fiorentino fez filmes, uma série de filmes para a televisão, mas fez alguns filmes também de cinema, né? De cinema, sobre uma história de um vulcão, né? O vulcão, ela é prefeita de uma cidade e esse vulcão estoura e ela como prefeita consegue retirar toda a população da cidade. O Exterminador do Futuro, ela também participa, ela é a mãe do rapaz que viaja, que volta para salvá-la e tudo mais, né? A Juliette Binoche, que é uma atriz francesa, completando hoje 52 anos de idade. Juliette Binoche fez filmes maravilhosos, ela fala inglês com uma fluência realmente fantástica. A Maite Perrone, atriz e cantora mexicana, completando hoje 35 anos de idade. Maite Perrone hoje é uma das grandes estrelas, jovens estrelas da Televisa, que é a maior rede de televisão da América Latina, excluindo a Rede Globo, que é a quinta maior ou sexta maior do mundo. Mas a Televisa tem diversas emissoras que transmitem dentro do território americano. As novelas são transmitidas no Brasil pelo SBT e em todos os países de fala espanhola, a Televisa. E ela é uma das estrelas. A Televisa produz grandes novelas, mas todos aqueles dramalhões mexicanos que a gente conhece, né? Aquele jeito do mexicano, choradeiro, que morre de gente nas novelas, separação, o casal nunca consegue ficar junto, né? Um pouco diferente das novelas da Globo, que são mais cinematográficas, né? E o mexicano e o brasileiro, eu sempre digo que tem uma diferença muito grande. Nós, brasileiros, somos sentimentais. O mexicano é romântico. Esses são os aniversariantes de hoje, dona Magda. Muito bem. Chicão Tofani, olha aqui, ó, mostrem aqui no vídeo, por favor, a pizza que o Chicão Tofani tinha falado, eu consegui aqui me comunicar. Ela é feita com salmão e queijo cottage. Ai, que delícia. É maravilhosa. Não só para esclarecer que nós ficamos na dúvida, né? Eu digo, não, mas eu acho que é com queijo cottage. A gente começou tão pesado o programa que eu deixei para uma notícia pesada a gente dar uma relaxada. Tem uma mais pesada ainda aqui. Será que é mais pesada? Não é do homem que abusou sexualmente da família. Um homem foi preso, um homem de 58 anos foi preso ali da região da Grande Belo Horizonte, que eles chamam. Desde 2010, surgiu a primeira denúncia contra ele de crime de abuso sexual. Ele é acusado de abusar do sogro dele, de 75 anos, e de 3 sobrinhos. Que é isso? Não, é completamente doente. E desde 2010, só agora ele foi preso, gente. Que absurdo. Aí aqui a reportagem conta como eram os abusos. É uma coisa assim inacreditável. Ai, ele abusou dessas pessoas durante 9 anos. Que horror, cara. Quem se recupera depois disso, Marlene Barcelos? Não tem como. Não tem a mínima condição. Pode fazer terapia, pode fazer tudo, mas não tem condições. Porque assim, ó, eu fiquei assim com nojo de tudo que eu li. Não dá nem pra ler. Se interessou, dá uma procurada no Google. Eu tenho uma notícia pior que essa. Qual é, Marcos? É uma mãe nos Estados Unidos que briga com um filho de 17 anos, porque o filho não estava indo à escola, ela começou a cobrar, e o rapaz brigou com ela, disse uma série de coisas para a mãe, vira as costas e sai porta fora. O que ela faz? Pega uma arma e atira nas costas dele. Que isso? Isso aconteceu na cidade de Inkster, né, que é uma cidadezinha de 30 mil habitantes do condado de Wayne, no Michigan, lá nos Estados Unidos. Segundo a polícia, depois de discutir, ele saiu correndo de casa, como eu disse. Ela atirou através da janela, né? Nenhuma outra pessoa ficou ferida. Não tem aqui a informação de que da gravidade dos ferimentos que esse rapaz teria. Agora, o desespero dessa mãe, depois de cometer este ato impensável,
impensado, evidente, que nenhuma mãe vai tirar um filho em sã consciência. Essa aqui entrou num processo de ebulição mental raro, né? Nunca vi uma mãe fazer uma coisa dessa. O menino brigou, deve ter dito uma série de coisas para ela. Aí ele saiu, ela foi para a janela e deu um tiro nas costas dele. Que coisa horrível, né? Deixa eu reparar uma informação que eu dei errada. A dona Felicidade Camargo Machado, que é o símbolo, né, da luta das pessoas pelo pagamento dos precatórios, ela conseguiu receber o seu precatório quando ela tinha 107 anos, ou seja, 4 anos antes dela morrer. Chicão Tofani, como será o Grenal deste final de semana? Eu acho que o Grenal, Magda, ele tem uma característica do seguinte: se o Grêmio ganha, o Grêmio embala e vai ser campeão gaúcho. Se o Internacional ganha, eu acho que, na minha avaliação, o Grêmio perde a moral de ser campeão gaúcho. Eu acho que é uma coisa, o Grenal tem um efeito muito psicológico. E dependendo do resultado, tem um outro efeito interessante. O Grêmio pode terminar em 8º dos classificados e o Internacional em 1º. Aí vai acontecer um Grenal decisivo nas quartas de finais. Aí nós vamos ter um Campeonato Gaúcho sem Grenal na final. Eu acho que é um Grenal muito importante nesse sentido. E nesse Grenal a gente vai ter o árbitro de vídeo, né? Foi requisitado o árbitro de vídeo. Sim. E tem um problema desse árbitro de vídeo. Sai 50 mil reais, Jéssica, esse VAR. E o Internacional se acha injustiçado, porque vai ser deduzido do dono do bolo, né? do campo, que é jogada a partida, e não da federação. Exatamente. Acho que é errado, a federação quer arcar com o custo. Né? Eu também acho, tu tem toda a razão. Carla. A nossa telespectadora Cris, de Montenegro, ela mandou um e-mail, mas é para dia 12 de março. É um e-mail que eu abri, acabei de tirar uma fotografia. Só que eu vou pedir para Cris, manda de novo na segunda-feira para relembrar. Ela quer fazer uma surpresa para uma pessoa especial. Que legal. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já não sei nem o que eu vou dizer. Eu quero dar uma frase, então, nesse ínterim eu quero dar uma frase, né? Deus me livre do amigo que não só não perdoa os nossos defeitos, como ainda fica feliz com eles, divulgando todos os nossos defeitos. Né? Que maravilha. Eu achei essa frase genial. Ele fica feliz com os defeitos, às vezes ele começa, fulano é isso, ciclano é aquilo, e fica falando horrores. Né? Aliás, é o que mais tem, né, das pessoas, né? Ficarem comentando a boca pequena, olhando de esguelha, assim, o que é, essas coisas todas. Mas a vida é assim, né? O ser humano não muda, o ser humano tem uma essência muito ruim, muito cruel, né? Aliás, é o único da Terra, né, que mata por prazer. Os animais não matam por prazer. O ser humano, que tem a inteligência, o dom da inteligência aperfeiçoada, é que comete esse tipo de coisa. Ele mata por prazer. Vejam as guerras, nos assaltos. Quantas vezes o vagabundo vai lá e assalta o camarada e dá um tiro, mata o camarada absolutamente por prazer? O camarada já entregou o telefone, já entregou... É a doença. Sim, ele tem o prazer de ver a pessoa morta para dizer, matei mais um, apaguei mais um, apaguei outro e tal. Então, essa é a essência do ser humano, é a maldade, né? E enquanto o ser humano existir, eu tenho a impressão que nada vai mudar. Isso depois de tantas guerras e de tantos milhões e milhões e milhões de pessoas que já morreram de morte violenta em todo o universo, desde que apareceram os primeiros humanoides no mundo. Marni, agora achei. Eu estava aqui, eu tô concentrada, horas que eu estou concentrada procurando uma notícia que o Marni fez um comentário. Foi dado o ranking do varejo brasileiro, tá? E a região sul concentra 19,7% do total de lojas do país. Ou seja, ela fica em segundo, atrás do Sudeste, que responde por mais da metade. E nesse ranking, olha as lojas que estão, tá? O ranking tem, acho que 100, 150 lojas, mas aqui eu vou pegar só algumas, tá? Em 13º lugar ficou Lojas Renner, que tem 18.079 funcionários, 444 lojas. Na 20ª posição ficou o Grupo Zafari, que tem, quando começou a falar, eu fiquei procurando, eu sabia que eu tinha lido isso e me distraí aqui procurando. 11.641 funcionários e tem 34 lojas. Depois vem o Grupo Erval, depois vem a Dimed, que é da Panvel, que está em 42º lugar, com 4.675 funcionários.
funcionários e 369 lojas. Depois tem Lojas Colombo, Supermercado Rissul, Lojas Labs, todas elas foram apontadas nesse ranking das grandes empresas, em termos de geração de empregos e, inclusive, de estarem estabilizados. Mas a Lojas Renner é Loja Le Renner, não é Lojas Renner, é Loja Renner, o grupo. Oi, boa noite, bancada. Deixem o Chicão, é este jeito dele que faz o programa se tornar ainda melhor. Adoramos todos, Débora e Rogério de Carazinho. Porque os outros programas dos outros canais são chatos. Jornalisticamente, eu estou no nível deles ou melhor. Culturalmente, no nível deles ou melhor. Em estilo, em coisas fashion, em Guedes, disparadamente melhor. Mas eles não têm esse meu blá 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 da vida, que eu estou de bem com a vida, nasci de bem com a vida. Olha só o que o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, disse. Sempre tem uma coisinha a mais, né? Uma perninha a mais. Está no osul.com.br. O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que uma possível candidatura de Michel Temer à presidência da República seria, abre aspas, a pior das estratégias eleitorais do MDB. É a contradição de expor o maior partido a um candidato com 1% nas pesquisas. Essa seria a pior estratégia eleitoral do partido. www.osul.com.br, na plataforma que você quer usar. Não custa absolutamente nada, baixa o aplicativo e você fica bem informado todas as horas do dia e da noite. O Vinícius de Porto Alegre pergunta, será que o Fernandinho Beiramar não tem a síndrome de borderline? Pois é. Só perguntando isso, né? Olha aqui, ó, o nosso telespectador Dilon Camilo diz assim, a consulta feita entre novembro de 2017 e janeiro deste ano lista as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos, que foi o que eu acabei de ler. Pois o governador José Ivo Sartori foi escolhido este ano, no evento que aconteceu há poucos dias, como homem gaúcho do ano, na preferência dos participantes do levantamento, seguido por Clóvis Tramontina, presidente do Grupo Tramontina. Foi o mais lembrado. Foi o mais lembrado. Pelas polêmicas do Rio Grande do Sul, Exatamente, né? o mais lembrado. Pena que foi por isso. E o Eugênio Carlos está passado com a reclamação das pessoas quanto ao aumento da passagem de ônibus. Muito engraçado esta choradeira sobre o aumento de passagem e as condições dos ônibus, trem, etc, etc. Mas lotaram a freeway, o rumo ao litoral, o carnaval foi um espetáculo, futebol nem se fala, mas saírem às ruas para reivindicar melhorias, anticorrupção, prisão do Lula, aumento da passagem, nada, né, Magda? Acho que não é assim, acho que não é nada. Mas e uma coisa é uma coisa, outra coisa, sim, né? Sim. Certamente as pessoas que precisam desta passagem, que vão perder os seus empregos, vão ter mais dificuldade de continuar trabalhando, elas não. E o interessante é que não apareceu ainda qual é o novo valor da passagem de lotação, né? Que já me perguntaram aqui, me perguntaram, mas eu já perdi o e-mail. Já foi resolvido. Só entrar a mesma coisa. Não, R$6,05. Pois mas então, são R$6, passar para 6,05 é praticamente a mesma coisa. Não, isso sim, o percentual sim. E essa moeda de 5 centavos vai ser um terror, mas que né? Isso? Quem é que Como é que vai ter uma moedinha de 5? Nem tem mais essa moeda, não vejo mais. Eu tenho uma coleção lá em casa, né? Vou usar aquilo. Fala pro Chicão, Magda, que ontem veio com a sua camisa XT. É linda, maravilhosa. E hoje veio com esta camiseta muito feia, não é possível. E acho que a Magda está apaixonada, pois está cada vez mais bonita. Abraços, Breno Galo. Nós também achamos, não é verdade, Breno. Não é verdade, Breno. Não é verdade, Breno. E olha só, o Dória, depois de ter criado aquela polêmica com o decreto da proteção policial para os ex-prefeitos, hoje resolveu revogar, porque criou tanta polêmica, né? Ele que vai sair da prefeitura de São Paulo para se candidatar a governador do estado, resolveu decidir que queria proteção ainda, mesmo sendo ex-prefeito de São Paulo. E ele ainda tirou do decreto o benefício para ele, mas mesmo assim resolveram revogar este decreto aí. Ninguém mais tem esse direito de proteção depois de Magda e bancada, amo vocês. Nada como terminar o dia com chimarrão e atualidades. Joesley e o irmão Limitada estão livres, porque eles sabem muita coisa podre do alto escalão, STJ e STF.
Muita coisa deve estar por detrás de tudo isso, né? Mas, dona Magda, eu só queria já no finalzinho do programa fazer uma referência às pessoas que se apegam ao sofrimento. Eu tenho encontrado pessoas que parece que têm um prazer mórbido, né? De achar que as coisas, está tudo ruim. Para mim está tudo ruim, para mim nada funciona, para mim é isso, para mim é aquilo, eu ganho pouco, eu ganho mal, eu não tenho perspectiva, o lugar onde eu trabalho. Então são pessoas que se apegam a isso, elas se alimentam, o seu espírito se alimenta dessa negatividade. É o contrário, a pessoa tem que acreditar, ter novos projetos, pensar positivamente, porque se a gente começar a olhar só as coisas ruins, nós temos muitas coisas ruins, mas nós temos coisas boas. Vamos olhar para o sol, né? Ao invés de olhar para a escuridão, olhar para o vazio, para o nada, vamos olhar para o sol. O sol é uma coisa maravilhosa. Você não consegue com o dedo ou com a mão tapar a luz do sol. Então procure o sol. Coloque um sol, né? Os alemães dizem isso. Sonne hab im Herz. Ponha um sol no seu coração. Coloque um sol no seu coração que você vai ver que as coisas vão melhorar. Acredite no seu taco, acredite no seu trabalho e continue acreditando nas pessoas, mas principalmente em você mesmo. Você vai ver que a sua vida vai dar uma melhorada. É que por mais que a gente... Mas o Chicão já faz Eu vou falar isso. com o sol agora. Já que o sol... Já que tu vai pro sol, não fica mudo. Vou falar com o Eu, sol. quando morei muitos anos em São Paulo, eu morava junto ao Parque do Mas Ibirapuera. tinha que admirar o sol, né? Eu ia para lá e conversava com a árvore. Que loucura, mano. Conversava com a árvore. Então Tu é tu tá uma super caixinha bem de agora. surpresa. Pois é, mais ou menos. Melhorou o tempo. Tu melhorou também, muito, tu Marne. progrediste muito nessa Olha o tua tempo, carreira. é bom pra ti. Falava com a árvore, é muito bom, já ouvi de tudo. Centenas de pessoas faziam isso todos os dias pela manhã cedo lá em São Paulo. Falar com a árvore, é uma sozinha, terapia. eu não falo com ninguém. É uma O que é você bom não tem mesmo- como, tem 3 filhos, marido, empregada, não sei o quê. Aí quando eu tô sozinha, eu falo sozinha. Sim, porque ela vai pra treinar e chega aqui falando. O que é bom mesmo é abraçar uma árvore e gritar. Isso sim. Não, e esse é preço. Não, porque vai pro meio do mato aí e Tô começando a grita. ficar com medo desse pessoalzinho aqui. É ó. uma loucura Mas total. é que é Vou chegar verdade. um pouquinho mais pra Às cá. vezes nós guardamos tanta negatividade e quando a gente tem essa oportunidade, eu já fiz muitas vezes, abraçar uma árvore e gritava. Isso parece que te liberta. Mas eu vou te, Ai, tu tá botando toda a energia pra árvore. Mas a árvore... vou te pedir um favor. Se eu Árvore passar por filtra, ti nessa filtra. hora que tu estiver fazendo isso, tu não me cumprimenta, tá? É a A mesma árvore coisa. filtra as energias. Dizem que os gatos também. Os gatos, sim. também, sabe? Tem esse poder de filtrar as Verdade. energias negativas. Tu tem gato? Tem- Uma pessoa Eles pegam negativa, tudo quando pra eles, chega né? perto do gato, o gato chega a se arrepiar. Isso é uma grande verdade, né? E criança também. Criança pequena e tal. Absorve muito, mas coitada da criança, ela absorve, não tem como. uma esponjinha. Aí tem que abraçar a árvore. É um rádio, um receptor, né? Um receptor. Eu tô brincando, mas lá quando a gente foi pro Havaí, a gente foi num parque lindo em Haleiwa, e que tinham árvores enormes, e aí a Alice abraçou várias árvores. Eu achei ótimo, maravilhoso. Eu tirei muitas fotos, eu tenho as fotos aqui, mas era assim, a árvore que não dava pra dar a volta nem na metade dela, de tão grande que era o tronco. Então, árvores antigas. Que lindas. bacana. Olha aqui, ó, o Luciano Fontes se manifestou durante o programa, em especial sobre o aumento das passagens. Ele disse o seguinte: todo funcionário tem vale transporte e o empregado paga 6% do seu salário, o restante é pago pela empresa. Poderá haver desemprego, isso sim, aí é o caos. Com toda razão, né? Toda razão. Ontem, mas é muito extenso esse e-mail, eu não posso ler. Seu Joer Anselmo Padilha, está muito... Ô, Marne, estão dizendo aqui que a Carmen Miranda não era brasileira, era portuguesa. Era portuguesa. Ela veio muito menina ainda. A irmã dela, Aurora Miranda, Mas foi um sim, símbolo nasceu... brasileiro. Sim, Foi um símbolo brasileiro. E a Aurora Estados Miranda, Unidos. sim, nasceu no Brasil, que era irmã dela, que faleceu há uns 10, 15 anos atrás, né? A Carmen Miranda faleceu muito jovem, tinha 50 anos, em torno de 50 anos. Não é verdade. Eugênio Carlos diz que, tirando o mito Bolsonaro, os outros concorrentes deveriam estar todos na cadeia. Nenhum presta e são o lixo da dita política brasileira.
bananeira. Somente Bolsonaro omito para recolocar este país nos eixos. Acho melhor já ir se acostumando. E a Isabel pergunta qual é o batom da Jéssica que ela adorou, sabe? Ah, meu batom é um batom da Mary Kay, aqueles batons líquidos mate, sabe? Nude. Eu não sei qual é a cor dele, mas é bonito, ótimo. né? Só uso esse. Delfim Neto, um gordo que comprava suas camisas em Nova York, porque as nacionais nunca tiveram qualidade. Delfim Neto dizia que é necessário deixar crescer o bolo para depois então dividi-lo. Aí veio Lula e fez crescer o salário mínimo, que bastou para desagradar aos que mais têm. Derrubado Lula por ser o pai de toda a corrupção e agora vem à tona a verdade. Ou seja, foi apenas uma desculpa para que um outro lado pudesse retomar o poder. Retomado o poder, agora não conseguem segurar a Polícia Federal. É o que diz o Jorge Leifert. Sabia que um amigo meu viu uma camisa XT no camelódromo? Que maravilha! Falsificando. Cuidado que tem XT falsa por aí. Nós terminamos nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana. Voltamos segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Esteja conosco.